Chegamos então, pessoal, à nossa 11ª aula de PowerPoint, onde veremos a parte de alterar o design do slide, a forma da apresentação como está no fundo e a animação de textos. Tá? Então, para a gente alterar o design do nosso slide, você pode clicar 2 vezes sobre o nome do design apresentado na barra de status. Então aqui eu tenho, por exemplo, vocês estão visualizando cápsulas. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir a guia de design ao lado, onde simplesmente clicando sobre o modelo que eu escolher, tenho aplicação para todos os demais slides. Notem que quando eu faço isso, seleciono, por exemplo, um fundo azul, aqui ele já me altera a cor da fonte também, tá? E tenta adaptar, lembrando lá das primeiras aulas, que a gente mencionou que fundo escuro com letra branca, fundo claro com letra escura, então sempre para ter um contraste. Notem que ele vai modificar aí, a nossa letra, o nosso design, alterar a questão do título, posição de título, alguma coisa assim. Então sempre é interessante vocês definirem o design de slide de vocês logo na inicialização do projeto. Aí vocês vão manter toda aquela mesma estrutura. Então deixei um slide aí usando o botão aqui embaixo. Vou pegar aqui o layout do slide só para mudar a tela aqui, a janela ao lado. Vocês têm a opção aqui também de alterar o design com o botãozinho Design. Vai abrir a mesma janela onde eu posso fazer a seleção. Se vocês vierem também até o final aqui com a barra de rolagem, vocês têm modelos disponíveis na Microsoft Online. Então, diante disso, vocês podem acessar o site lá e baixar os modelos que tem online. Vou voltar aí layout do slide novamente e vou aqui menu formatar, design do slide. Então, menu formatar, design do slide, Abre a mesma janela onde eu posso igualmente aí inserir os slides. Notem que a forma como eu vou trabalhando, selecionei alguns, eles mostra agora para mim aí os que são usados recentemente. Então eu estava com esse aqui, ele está mostrando ali em cima, e ele mostra ainda uma guia um pouco mais acima qual que eu estou usando nesta apresentação. Então, pessoal, bem fácil de alterar o design. Nós vamos ver depois numa videoaula que ainda vai ser criada sobre a questão de slide mestre, que a gente pode mudar no slide mestre aí algumas configurações desse design que a gente aplicou. Uma outra coisa bastante interessante que normalmente a gente usa, são os esquemas de animação, então, ou animando um texto, fazendo esse tipo de coisa. Vou só colocar aqui um justificado. Não me recordo bem, se eu tinha comentado nas aulas anteriores, mas a gente tem a opção sim do justificar dentro do PowerPoint, que muita gente desconhece, só esse botãozinho não está habilitado, então podemos adicionar ele lá como personalizar dentro da barra padrão. Isso aí a gente vai ver em umas aulas que serão criadas na parte de Word. Então aqui vocês têm essa opção. Vou animar um texto com esquemas de animação, então aí na própria tela do design já tem esquemas de apresentação, ou no menu apresentações, esquemas de animação, ele vai abrir uma telinha aí com opções, então aplicar zoom gradativamente, pincelar com sublinhado, então se eu colocar aí, executar, ele vai me mostrar o que está fazendo, dissolver, então só que vejam o que está acontecendo, ele está aplicando a todo o slide, mesmo que eu queira só aplicar, estou com minha caixa de texto selecionada aqui, marquei aqui compactar, vou botar um executar, ele fez a todo o slide,
Ah, beleza, dá para fazer, né? Ficou legalzinho, hein? Tá? Mas eu normalmente costumo ensinar os meus alunos a usar menu apresentações e aí eu uso personalizar a animação. Pô, professor, mas o que tem diferente aqui, né? Notem aqui que ele já botou os dois efeitos que a gente tinha anteriormente, né? Então vou excluir eles. Como é que eu faço? Clico em cima sobre um, delete, clico sobre o outro, delete, tá? E agora eu vou fazer por caixa, né? Por seleção. Então selecionei, vou adicionar um efeito aqui, tá? Usando essa opção eu tenho mais recursos. Eu tenho um efeito de entrada, que é quando a letra entra, um efeito de ênfase, né? Quando eu estou com ela em foco, um efeito de saída quando, no nosso caso aqui, o texto está saindo, né? E ainda tenho como delinear uma trajetória de animação para aquela função. Então são muito mais recursos do que a gente tinha anteriormente. Vou colocar aqui um efeito de entrada, né? E aí eu tenho alguns efeitos pré-definidos e tenho a opção de mais efeitos, né? Olha aí a quantidade de efeitos que eu tenho, né? Bem maior do que eu tinha em relação ao anterior. Vou botar um efeito de entrada de elástico, né? Então dei um OK, tá? Ó. Ele inseriu lá que é um efeito 1 para mim, da minha animação. Poderia ser o efeito 0 aqui, depende, tá, como eu for. Vou adicionar um outro efeito aqui de entrada, né? Vou pegar mais efeitos, tá? Girar aí. Girar não, vamos pegar um boomerang, tá? Na parte de baixo. OK. Olhem aqui, efeito 1, efeito 2, tá? Então essa ordem que a gente tem, né, vai implicar no que? Vai implicar na ordem que esses textos vão aparecer na minha apresentação. Vou clicar no apresentar. Ó, primeiro clique está me mostrando então agora o texto, o título, né? E segundo clique, o texto em si, tá? E aí eu tenho as opções, né? Então eu posso animar através de esquemas de animações ou posso através do personalizar a animação, tá? Vou repetir aqui para vocês visualizarem melhor. E agora vou inserir dois efeitos aqui, tá? Então, adicionar um efeito de entrada. Vou pegar aí só o boomerang, podem selecionar qualquer um, como a gente já viu. Aqui no segundo, vou adicionar um efeito de entrada, um losango, tá? E notem aqui a diferença, ó, pessoal, por isso que eu entrei aqui justamente para mostrar para vocês. Por que ficou 1, 2 e 3? Tá? Normalmente quando eu tenho um marcador selecionado, né, ele vai animar as linhas aqui, tá? Então, 1 ele vai fazer para o meu título, 2 ele vai fazer para o primeiro item, 3 para o segundo item, tá? Então vou visualizar isso aí. Um clique com o mouse mostra o título, outro clique a primeira frase, o primeiro, né, item do meu texto, mais um segundo item do meu texto, e aí eu caio fora. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora eu apliquei um efeito de entrada, vou aplicar um efeito de saída junto, né? Então esse é o meu efeito de entrada, vou usar um efeito de saída, xadrez aqui. Notem que agora ele adicionou um quarto efeito, e vou aqui adicionar também um efeito de saída e vou colocar a opção de sair. Então notem 5 e 6. O que acontece agora quando eu venho na minha apresentação? Primeiro animou a animação de entrada que eu fiz, animação de entrada, né? Aí a animação de saída, saiu o título, e agora a cada clique a saída dos meus textos, tá? Então essa diferença, né, que a gente tem, a gente pode acumular e reordenar ele da forma como eu quiser. Anotem aí, né? Esse título aqui, se ele saísse por último, ficaria mais legal. Então, em vez da ordem 4, eu vou reordenar ele, clico nele e
mando ele para baixo, tá? Estou reordenando, vou mostrar novamente. Entrou. Agora vai sair os dois de baixo quando eu clicar. Saiu o primeiro, saiu o segundo e agora sai o título, tá? Pessoal, vamos ver mais alguns recursos ainda dessas funcionalidades em próximas videoaulas.